Pega sua Bíblia, por favor. Vamos abrir lá. Cartas aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Crianças de 4 a 9 anos podem ir para a escola bíblica. Amém? Carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do 28 ao 30. Alguém não achou? Grita misericórdia aí que alguém vai te ajudar. Amém? Então diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Senhor, em nome de Jesus, coloco a minha vida diante de Ti, coloco cada coração aqui diante de Ti, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, que possamos estar aqui, Senhor, com o coração quebrantado e contrito, para juntos meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos mais aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus. E antes de falar do propósito eterno de Deus, eu queria perguntar aqui, o que é propósito? A gente sempre fala muito sobre propósito, o propósito da sua vida, o propósito que Deus tem para você. Nós temos falado muito nesse ano que se passou sobre propósito. Mas aí eu estava lá meditando nessa palavra, e eu pensei assim, eu nunca expliquei o que é propósito, né? E o que é propósito? Alguém corajoso aí pode falar o que é propósito? Meta, objetivo, mais o quê? Algo que se propõe a fazer, mais o quê? Alvo. Fala mais alto aí, irmão. Plano, mais o que? Desafio, mais o que? O que mais pode ser um propósito? Uma meta, é uma razão, é você direcionar o seu comportamento rumo a um objetivo. Isso é propósito, é você trabalhar com o alvo, é você ter um enfoque e fazer que a sua maneira de agir seja com um objetivo. Amém? Então isso é propósito. Isso é propósito, é um objetivo. Por exemplo, o Adolfo trabalha numa construtora. E o objetivo da construtora é o quê? Construir. Aí esses dias eu fui lá, né, que o pastor Elton emprestou um carro para o pastor Daniel de Souza quando ele estava aí. E aí o Luiz Henrique falou assim, não, está apertado aqui, começo de ano, a gente participa de licitação, né, e tal. O Adolfo estava lá guardando os envelopes e tal. Por quê? O objetivo dele é ganhar as obras, as licitações. Então ele trabalha para conquistar esse objetivo, trabalha com esse propósito. Amém? É um propósito. O Frederico trabalha com refrigeração. Ele tem que comprar equipamentos, ele tem que comprar ferramentas, ele tem que estudar elétrica, tem que estudar termostática, mecânica, mais o quê? Um monte de coisa para quê? Para ele estar capacitado para executar o trabalho dele. Então, isso é propósito. Quando ele adquire um material, ou quando o Adolfo vai lá pesquisar, né, uma licitação para construir uma obra, eles estão se preparando, estão com um objetivo, estão com uma meta, estão com um alvo. Amém? Todos entenderam então o que é propósito, né? E aí, como tema, né,
do propósito, como que nós vamos entender o propósito de Deus para nós, seres humanos, e como vamos entender o nosso propósito? Então, quando nós queremos entender o propósito de Deus, o propósito do Pai para nós, nós temos que alinhar o nosso propósito com o dele. Os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos têm que estar alinhados com o sonho, com o propósito eterno de Deus, amém? E tantas pessoas lá fora buscam propósitos para suas vidas e não conseguem encontrar. Pessoas que trabalham a vida toda, né, buscam tantas coisas, tantos prazeres, tantos bens, tantas coisas, mas não encontram o propósito das suas vidas. Por quê? Porque não conseguiram alinhar o propósito da vida deles com o propósito de Deus. Amém? E aí as pessoas se drogam, se prostituem, né, caem nos vícios, no alcoolismo, porque estão perdidas sem propósito, sem um propósito genuíno, verdadeiro, que Deus quer para o ser humano. E as pessoas ficam perdidas. E nós, como crentes, temos que entender qual é o propósito eterno de Deus para nós e qual é o propósito nosso, que nós precisamos fazer. Então, Deus tem um alvo para nós e nós temos que executar um alvo. Amém? São duas coisas diferentes. E aí, nós vamos falar, então pode passar, que o propósito de Deus não é a salvação do homem. Algumas pessoas falam assim, não, nosso propósito é levar salvação e tal, né? A gente já até falou sobre isso aqui. O propósito de Deus é a salvação do homem? Também. Mas não é a essência, o propósito principal. Não é. A salvação, ela existe porque Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para resgatar algo. O quê? O que Jesus veio resgatar? Nosso relacionamento com Deus, a vida eterna. Então, se Jesus, ele veio resgatar a vida eterna, veio resgatar esse relacionamento, o que é o propósito eterno desde o princípio? A nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus. Esse é o propósito eterno de Deus para nós, da criação. É a comunhão de Deus conosco, é um relacionamento que Deus quer ter conosco. Então Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, foi para que o homem vivesse eternamente. Deus criou filhos, para ele ter uma grande família e multiplicar e povoar a terra. Amém? Só que o homem caiu, né? O homem caiu, o homem pecou. Então, por causa dessa queda do homem, é que teve a salvação, o plano de salvação que Deus enviou seu Filho Jesus. Pode passar. Então, qual que é o propósito eterno de Deus? É ter uma grande família de muitos filhos, a sua própria imagem, e encher a terra com uma família que expresse a sua glória e autoridade. Amém? Deus quer salvar. Isso foi necessário por causa da queda, mas nós precisamos conhecer esse propósito. Deus criou o homem para ter uma família, para ter comunhão com o homem, para ter comunhão com seus filhos. Esse é o propósito eterno de Deus, é família, é comunhão. Deus criou você e eu, criou o homem para viver eternamente com Ele. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, nós perdemos esse vínculo com Deus. Nós perdemos a vida eterna. E aí então Deus mandou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso novamente a essa vida eterna, a esse propósito inicial que Deus colocou, que Deus criou o homem, esse alvo que Deus criou o homem, que era de vida eterna. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, vamos ler dos 27 e 28. Eu vou ler aqui a NVI que eu coloquei, a nova versão internacional. Diz assim:
Criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus criou o homem, Deus deu uma ordem, o quê? Qual que foi a ordem de Deus? Sejam férteis e multipliquem-se. Então Deus ordenou que o homem, Adão e Eva, se multiplicassem. E aí existe um grande equívoco na sociedade que fala que o pecado original é o sexo. Deus criou o homem e a mulher para fazer o sexo, amém? Amém ou não amém, gente? Amém. Então o pecado de Adão e Eva não foi o sexo. Porque aqui, ó, como que vai multiplicar sem fazer o sexo? Deus mudou o corpo humano depois que eles pecaram? Não. Deus fez homem, mulher, falou que eles teriam que ser férteis e deu uma ordem de quê? De multiplicar. Então, o pecado de Adão e Eva não foi o sexo. Não é esse pecado original. Não, foi do quê? O que foi o grande problema de Adão e Eva? Desobediência. A desobediência que fez com que eles comessem o fruto da ciência do bem e do mal. Não é verdade? Então não foi o sexo. Então não fale mais isso, amém? Tem crente falando isso, falando errado. E aí, com essa queda, né, Deus restaurou. Deus restaurou. Pode passar. Outra passagem também que fala sobre isso. Abra lá, Carta aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos sair daqui entendendo hoje, amém? O propósito eterno de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós somos co-herdeiros com Cristo, amém? Nós somos eleitos filhos de Deus, porque Jesus resgatou essa aliança, foi o elo de ligação entre nós e Deus, foi o elo de ligação, amém? E o pecado, né, interferiu no propósito eterno de Deus. Quando o diabo usou-lhe a serpente para poder confundir Adão e Eva e fazer com que eles pecassem, foi uma ação diabólica. Por quê? O inimigo sabia que Deus queria ter comunhão com seus filhos. E o que o diabo faz? Ele quer romper essa comunhão. Você que está na igreja tem que se cuidar muito, porque o diabo vai atacar você que está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em unidade, trabalhando. E o diabo, ele quer tirar você dessa comunhão. Ele quer tirar você do propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é que você viva com o Senhor eternamente. E o inimigo não quer isso. Fala para o seu irmão, vigie, irmão. O inimigo não quer você com o Senhor eternamente. Então nós precisamos estar atentos. Quantas pessoas nós vemos, né? Nós vimos durante ao longo dos anos, passando aqui pela igreja, era uma bênção, né? Envolvido e tal, e aí a pessoa, por causa dos seus prazeres, por causa do seu egoísmo, abandona Jesus e vai viver seus prazeres, vai viver um namoro, um casamento mundano, e aí se destrói, perde, né, tudo aquilo que Deus tem para ela, por causa de poucos prazeres, por causa de manjares que o inimigo colocou ali. A nossa vida nessa terra, né, não sei quantos anos você vai viver, se é 100, se é 80, mas a maioria morre com menos de 80. A maioria das pessoas morrem com menos de 80 anos. E aí as pessoas trocam prazeres por esses 80 anos, troca por toda a eternidade. Vale a pena, meus irmãos? Não vale. Não vale a pena. Se nós pensarmos em tudo que Deus tem para nós eternamente,
e pelos prazeres que nós podemos viver aqui durante 80 anos? Tem comparação? Não, não tem comparação. A Bíblia diz que é muito mais do que olho humano viu ou que a mente possa imaginar. Eu não tenho nem como imaginar o que Deus tem para nós, para viver na vida eterna, porque a própria Bíblia fala que nós não podemos imaginar. E aí nós vamos trocar o propósito eterno de Deus a troco de carnalidade, por causa de um namorado, de uma namorada, por causa de um prazer, por causa de um carnaval, por causa da cervejinha, por causa de uma droguinha, por causa da pornografia, por causa da amante, por causa de dinheiro. Muito bom, meu irmão, obrigado. Por causa de dinheiro. Não, nós não podemos trocar. Nós temos que entender esse propósito eterno que Deus tem para nós, que é viver eternamente com você. Deus te ama, Deus nos ama e Ele quer viver eternamente como família com você e comigo, amém? Vocês têm que entender, nós temos que entender isso, que o propósito eterno de Deus é estar conosco. Deus nos ama tanto que Ele nos criou para viver eternamente conosco. E Ele quer viver, Ele quer fazer isso, que no entanto, quando o homem rompeu com a aliança com Ele, Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, que foi humilhado, foi preso, assassinado, para cumprir o propósito de Deus, o propósito eterno, que é viver com você, amém? Vamos ler outra passagem bíblica, diz assim, lá em Romanos 5,12, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É por isso, meu irmão, não foi mudado o propósito inicial. Nós, o homem, que mudou, porque Deus continua o mesmo. Deus continua com o mesmo desejo de ter a vida eterna, e Deus quer que esse pecado seja abandonado e que a comunhão com Ele seja restaurada. E Jesus, o Filho de Deus, com a sua obra redentora, deu uma nova vida ao homem. Deu uma nova vida. Quantos têm uma nova vida com Cristo aqui? Amém? Glória a Deus. Nós temos uma nova vida com Cristo e nós precisamos viver essa nova vida com Cristo. Mas como assim? É porque é pela graça, pelo amor que foi liberado a nós, que nós podemos ter acesso a essa salvação. Foi pelo amor do Senhor. A redenção de Jesus é um meio pela qual nós conseguimos ter acesso à vida eterna. É um meio, é uma maneira que Deus achou de reconciliar isso. E o apóstolo Paulo entendia, esse propósito de Deus, que era a família eterna. Pode passar. Abra aí em Romanos capítulo 8, 28 e 29, que é o texto que nós lemos inicialmente aqui hoje. O apóstolo Paulo entendeu isso e deixou registrado para nós. Romanos capítulo 8, 28 e 29. Se você puder até marcar aí na sua Bíblia, fazer um círculo aí, e vai colocar assim, o propósito eterno de Deus para nós. Coloque isso na sua Bíblia, escreve na capa, dá um jeito e marca com a canetinha, porque esse é o propósito eterno de Deus, que você seja filho. Deus quer ter comunhão com você, amém? Então diz assim, no versículos 28 e 29, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus mostra através desse texto que nós lemos, que Deus deseja ter uma família, porque se Ele colocou Jesus como filho, Deus colocou Jesus como filho, e fala ali que predestinou para os muitos irmãos, então nós somos co-herdeiros com Cristo, somos família de Deus, amém? Fala para o seu irmão, você é a família de Deus, meu irmão. E Deus quer família. Deus quer família. Família significa o quê?
unidade. Família quer dizer o quê? Companheirismo, comunhão. Amém? Olha para suas mãos aí. Olha aí para suas mãos. Os dedos das mãos são iguais, mas elas pertencem ao seu corpo, não pertence? Amém ou não? A minha mão não tem que ser como você, né, do seu corpo. A minha mão tem dedos diferentes, os dedos do pé também são diferentes. Se nós somos corpo, né? Se nós somos corpo de Cristo, no corpo tem diferença? Tem ou não tem? Tem. Aqui nós temos pessoas criadas de formas diferentes, com temperamentos diferentes, com costumes diferentes, né? Só não pode ter ideologia diferente, mas tem costumes diferentes, tem uma educação diferente, tem uma instrução diferente, tem uma graduação diferente. Mas o que nos torna iguais? O quê? Sendo filhos de Deus. Isso nos torna iguais. Mas como nós vamos lidar com as diferenças? Como que nós vamos lidar com as diferenças? Sendo que cada um aqui é de um jeito. Cada um aqui tem um temperamento. Como? Caminhando em unidade. É aproximando o nosso padrão, estilo de vida, né? Com o padrão de quem que é a nossa referência? De Cristo. Então, quando nós somos todos diferentes e alinhamos o nosso padrão com o padrão de Cristo, as diferenças não vão ser gritantes mais. Por quê? Nós vamos ter uma unidade de pensamento, uma unidade de comportamento, uma unidade de modo de viver. Amém? E Deus quer isso. Deus quer que nós vivamos em unidade, em amor, respeitando um ao outro, cooperando com um ao outro. Amém? É isso que Deus quer. Deus quer uma família que viverá eternamente com Ele. Aleluia? Pode passar. Deus também quer muitos filhos. Nesse texto isso aí é baseado em Romanos 8, 28, 29. Amém? Muitos filhos. O que são filhos? Filhos é aquilo que a gente gera, amém? Mas também quando fala sobre filhos, fala sobre multiplicação. E a Bíblia toda é baseada na multiplicação. Desde Gênesis. Gênesis fala, crescei e multiplicai-vos. E a Bíblia, Jesus também falou várias parábolas, deixou vários ensinamentos sobre multiplicação. Multiplicação de quê? Dos talentos, multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes e multiplicação de quê? Discípulos. Jesus deixou uma ordem para nós multiplicarmos os discípulos dele. Começou com 12, meus irmãos. O cristianismo começou com os 12 ali que caminharam com Jesus. Foram com os 12. E olha aqui quantos somos hoje. Olha quantos somos no mundo. E nós precisamos entender que nós necessitamos cooperar no propósito de Deus para essa multiplicação. Amém? O propósito eterno de Deus é viver como família e ter muitos filhos para viver eternamente com Ele. E como nós vamos levar as pessoas a essa vida eterna? Anunciando, amando, servindo, cooperando, levando a mensagem do propósito eterno de Deus às pessoas, levando o plano de salvação através de Jesus às pessoas. É assim que nós vamos multiplicar aquilo que Deus liberou para nós. Amém? Amém, meus irmãos? Fazendo discípulos. Está lá em Mateus 28, 18. Está lá escrito. Ide por todo mundo, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que eu ensinei. O próprio Jesus deixou essa ordenança para nós. Então nós precisamos entender o propósito eterno de Deus e qual o nosso propósito nessa terra. O nosso propósito é a multiplicação. Deus quer muitos filhos e nós, como cooperadores dele, desse propósito, precisamos trabalhar para essa multiplicação. Amém? Deus também quer que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo.
Isso significa edificação. Edificar, aquilo que eu falei dos dedos da mão, né? Para que seja corpo, para que seja edificado. Nós somos templos do Espírito Santo, amém? Nós somos habitação do Espírito Santo. E quem que pode nos edificar? É o Espírito Santo, quem consola, quem convence, quem transforma. Jesus deixou o Consolador para nós e Ele nos edifica, Ele nos constrange e Ele nos modifica, amém? Deus deixou que o Espírito Santo habitasse em nós, para que nós sejamos edificados, sejamos alinhados ao caráter de Cristo. E muitas vezes é pelo constrangimento, muitas vezes é pela dor, muitas vezes são pelas lutas, pelas dificuldades, pela enfermidade. São várias as maneiras que Deus usa para nos alinhar com o propósito dEle. Mas muitos ficam pelo caminho, não conseguem enxergar que o plano de Deus é eterno para nós. E aí fica pelo caminho, desiste de andar com Cristo, se entrega aos prazeres da carne, se entrega à prostituição, se entrega à bebedeira. Nós precisamos ser edificados pelo Espírito Santo, amém? Nós precisamos ser edificados pela presença de Deus, constrangidos pela presença de Deus nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Lá em Efésios, abre aí, carta aos Efésios, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Vocês repararam que Carol e eu gostamos muito de abrir a Bíblia nas pregações, né, meus irmãos? Então você tem que ter esse costume na sua casa também, de abrir a Bíblia, meditar na palavra, amém? Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo resume tudo isso que eu falei até agora, que Deus quer família, Deus quer filhos e Deus quer edificação, amém? Que sejamos semelhantes a Jesus. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos ler novamente, todos juntos? Vamos ler aqui, ó. Todo mundo lê igual. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo, amém? Esse é o seu alvo, é o alvo para a sua vida, esse é o seu plano, esse é o plano que você tem que pôr em ação. Assim como Adolfo põe em ação os planos para conseguir construção, assim como o Frederico tem os planos dele para poder colocar a oficina dele para funcionar e ter clientes, você precisa trabalhar para esse alvo, para isso aqui, amém? Você precisa. Ah, pastor, mas como que eu vou conseguir liderar pessoas, fazer discípulos? Nós temos uma escola de líderes aqui, meu irmão, que vai te ensinar, que vai te dar uma estrutura, que vai te orientar. Nós temos aqui pessoas que estão capacitadas a te ajudar. E o que você está esperando? Como que você vai ganhar a sua família? Como que você vai ganhar as pessoas que te cercam para Jesus? Você vai receber orientações, faça sua inscrição aqui no final do culto. Tem algum professor aqui do Lidere? Então os professores aqui, está o Tiago. Tem mais alguém? Só o Tiago? Então o Tiago vai estar lá no final do culto pegando a sua inscrição. Faça. É o seu alvo. Seu alvo é o quê? Alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ser maduro e atingindo a plenitude de Cristo. Amém? Você precisa entender isso. Você precisa multiplicar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Levar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida às pessoas. Às pessoas. Pode passar, filho. Então, o propósito eterno de Deus envolve uma multiplicação de vidas que vão ser edificadas em unidade para crescerem até a estatura de Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Que as pessoas sejam alcançadas para viver eternamente com Ele. Quantos já foram alcançados aí para essa vida eterna? Amém? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Amém? Glória a Deus, você foi alcançado. E você precisa levar esse plano eterno para as pessoas.
O que recebe o propósito eterno de Deus em seu coração, entende uma vocação. Então, se você levantou a sua mão aí, que você recebeu esse propósito eterno, você recebe junto com ele uma vocação, um propósito de levar isso para as pessoas. E isso está lá em Filipenses, pode pôr aí. Em Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Prossiga para o alvo, prossiga para o chamado eterno de Deus, para o propósito eterno de Deus para a sua vida. Lembre-se que o propósito de Deus para a sua vida é viver eternamente com Ele. E o que você tem, o que você faz aqui, sua profissão, seus bens, seu carro, seu dinheiro, tudo que Deus te deu é para cumprir o propósito eterno dEle. Amém? Então o que você tem, o seu trabalho, tudo que você é, a sua família, é para um propósito maior. É para que você possa, com o que você tem, ajudar os próximos, ajudar os doentes, ajudar os enfermos, ajudar o necessitado. É isso. O propósito de Deus ter te dado tudo que você tem é isso. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Mas Deus te deu um corpo, uma boca para você falar, te deu mãos para você cuidar, para você fazer. Amém? É isso que precisa executar. É isso que nós precisamos entender. Devemos andar de modo digno nesse chamado e nos esforçar. Precisamos sair do nosso lugar de comodismo, da nossa vida, né? Ah, pastor, você está então julgando que não posso trabalhar, que não posso ter carro, não posso ter um avião. Pode, meu irmão. Você tem aviões, helicópteros aqui, amém? Que você seja próximo, tenha uma Ferrari, em nome de Jesus, mas que seja usada para a glória de Deus, que seja usada para o reino de Deus, que seja usado para a unidade do corpo de Cristo, porque se não for para isso, não tem valor algum. Você vai morrer e vai ficar tudo aqui nessa terra. Se não tiver propósito para o reino, não adianta nada. Não adianta. Não adianta. E Pedro nos deixou uma orientação a respeito disso, sobre esse empenho, sobre essa dedicação. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 10 e 11. Diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Se você está no propósito, se você está seguindo o alvo, você não vai tropeçar pelo caminho, porque Deus é contigo, amém? E se você está nesse propósito, se você está nesse caminho, o que a Bíblia fala aqui? Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino dos céus. Deus vai trazer toda a provisão necessária para você cumprir o propósito dEle, quando você colocar o propósito dEle acima do seu propósito. Amém? Quando você entender e você colocar que o propósito de Deus está acima do seu trabalho, acima dos seus bens, acima do seu dinheiro, a provisão chegará à sua casa, à sua vida. É promessa bíblica. Tudo que nós temos tem que ser para Ele. Tem que ser para a edificação dEle, do corpo dEle, para os alvos e objetivos que Ele tem para nós. Amém? É isso. É fácil entender, não é? Difícil é colocar em prática. Entender é fácil, mas colocar em prática que é difícil. Sabe por quê? Porque nós temos que matar nosso eu. Nós temos que matar nosso egoísmo. Sabe por que Deus, né, colocou lá na Bíblia você trazer os dízimos e as ofertas? É para custar sim no nosso bolso,
para você declarar que o dinheiro não é o seu dono. Amém? O dinheiro não pode te dominar, meu irmão. O dinheiro não pode dominar o seu coração. A Carol falou aqui domingo passado, nós semeamos em vida das pessoas nos momentos que nós mais passamos necessidade, mais passamos aperto. E aí Deus mais proveu as coisas para nós. A provisão do Senhor, ela é bíblica, é uma promessa. Então não se apegue ao dinheiro, não se apegue a bens materiais, porque você vai morrer e vai deixar tudo aí. Tudo que você tem, tudo que você é para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Pode passar. Amém. Então tudo que nós somos é para a glória dele. Tudo que nós temos é para ele. Tudo que nós somos é para ele. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.